Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, quem como Deus? Ninguém. Faça o sinal da cruz na sua mente, mais de uma vez. Pede que uma gota do sangue de Jesus agora toque a sua mente, toque os seus ouvidos, faça em cada um dos ouvidos. Senhor, sela, e sela também o ouvido do nosso coração, para que nada impeça da grande graça que hoje, nesta terça-feira santa, o Senhor tem para nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Hoje Jesus quer te olhar. Na verdade, Jesus sempre nos olha, mas nem sempre nós estamos atentos a esse olhar de Jesus. Santa Teresa de Ávila diz: olha para aquele que te olha. Jesus te olha nesse momento, e é um olhar tão amoroso, que se nós enxergássemos, nós não suportaríamos e morreríamos de amor. Por isso, a palavra de Deus, lá no Êxodo, vai dizer que ninguém pode ver a Deus e continuar ficando vivo. Aquele que ver a Deus, como diz Santa Teresa, vejam-te meus olhos e morra eu de amor. Um ser humano não consegue, nesta terra, ver a face amorosa, gloriosa de Deus. É impossível, impossível, porque Deus é amor. E Santa Teresa, quando teve os seus êxtases mais profundos, quando ela na sexta morada teve um êxtase, ela deslocou os seus ossos, porque o corpo não aguenta tamanha efusão do amor de Deus. Por isso, somente num corpo glorificado, ressuscitado, nós poderemos estar na glória. E claro, ao morrer, a nossa alma contemplará a face de Deus. Mas esse olhar já quer agora começar a curar o seu coração. Eu quero falar de alguém que experimentou esse olhar de Jesus, que transformou a sua vida. Nessa terça-feira santa, o Evangelho nos fala de um homem apaixonado por Jesus. Mas esse homem apaixonado por Jesus chegou a negar o amado da sua alma. Mas antes de falar da negação, nós hoje vamos aprender, vamos nos abrir, na verdade, a ter a mesma experiência de amor que Pedro teve. O mesmo amor que Jesus tem, que Jesus teve, que Jesus tem por São Pedro, Jesus tem por mim e por você. Mas nem todos se abrem a essa mesma experiência de amor. Claro que ninguém nessa terra suporta tanto amor, é forte demais. Mas por isso Deus se fez homem, para que o seu amor ficasse envolto na nuvem, como que no nublado, né? De forma que a gente pudesse. É bonito o filme de Fátima, quando as crianças, Jacinta e o Francisco, e a Jacinta diz assim, o Francisco diz: eu gosto do sol, e da candeia do sol, e ela diz: eu gosto da candeia da lua, porque não dói os olhos, né? Deus tempera a luz do sol através da lua, e então para a lua nós podemos olhar fixamente, para o sol não. É uma imagem, uma figura de que Deus, aqui na terra ainda é impossível, a gente tem noção, mas não dá para fixar os olhos. É impossível compreender tudo de Deus aqui. Porém, com a humanidade onde Ele se encarnou, e Ele se encarnou na Virgem Maria, toda a luz da Virgem Maria é reflexo do seu Filho Jesus. Através dela e através da humanidade de Jesus, a gente consegue perceber o olhar que nos cura, que nos transforma. Você deseja ter essa experiência desse olhar que transformou tantas vidas? Com certeza já transformou você também de algum modo, mas o Senhor deseja de glória em glória, e deseja, como diz o Espírito, sem medidas, né? Graça após graça, deseja te dar experiências novas. E este grande homem, chamado Simão, ele não se chamava Pedro, essa grande história de amor de Jesus com ele, começou quando Jesus dá o nome dele de Pedro. Diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 42, que os primeiros a conhecerem Jesus
foram João Evangelista, Tiago, irmão de João, e André. E André, que era irmão de Simão, se animou tanto que teve que falar para o seu irmão sobre Jesus. Eles esperavam o Salvador. Então ele disse todo empolgado e feliz: Simão, nós encontramos o Messias, nós encontramos. E Pedro não teve a mesma dúvida que Natanael teve quando Filipe falou para ele. E ele fez encontrar Jesus com Simão. E assim que Jesus, diz o Evangelho, que Jesus encontrou, Jesus olhou nos olhos, está escrito lá em João 1,42, fala bem claro, Jesus olhou nos olhos de Simão e disse: a partir de hoje tu te chamarás Quefas, que significa rocha, pedra. Na mesma hora, a primeira palavra de Jesus para Simão, Simão significa caniço rachado, algo frágil, algo fraco, algo inconstante, que o vento traz para um lado e para o outro. E Jesus, assim que encontra, Jesus vai na essência do ser e diz: tu te chamarás Pedro, mas na palavra está em aramaico, Quefas, rocha. Nós cantamos naquela canção, como é lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Jesus olhou para Pedro naquele olhar fulgurante do amor de Deus, o seu próprio Criador. Pedro sentiu algo diferente. E Jesus pronunciou o nome dele: não te chamarás mais Simão, caniço rachado, tu te chamarás Quefas, Pedro. A sorrir, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Desde aquele olhar de Jesus e aquelas primeiras palavras pronunciando o nome dele, Pedro não foi mais a mesma pessoa. Algo diferente aconteceu dentro dele. E aí começa uma grande e maravilhosa história de amor, de um homem que começa a ver em um profeta algo diferente. Ele não era somente um profeta. Pedro tinha conhecido homens de Deus, Pedro tinha visto João Batista, mas existia alguma coisa a mais naquele homem. Em Jesus não era somente um santo, não era somente um grande profeta. E algo atraiu o coração de Pedro para Jesus. E a gente vai ver que Pedro começa a ficar próximo do Senhor, até que Jesus começou a morar ali em Cafarnaum, e Jesus pregou, e ele disse: eu preciso subir numa barca para pregar, porque nessa praia, tudo na praia, não é? Era a profissão de Simão Pedro, era pescador. E na praia estava uma multidão, não dava, estavam empurrando, pressionando Jesus. Jesus pediu: eu preciso de uma barca. E Simão prontamente disse: mestre, a minha barca é tua. É um símbolo da igreja. A barca de São Pedro é a igreja. E da barca de Pedro Jesus começou a pregar, e Pedro ficou feliz com aquilo, ouvindo aquilo, tocava o coração de Pedro, até que ao acabar a pregação, Jesus cura os enfermos, faz os milagres, e a multidão vai embora. E Jesus diz assim para Pedro: duc in altum, vamos para as águas mais profundas, vamos pescar. E Pedro diz: mestre, nós passamos a noite inteira pescando, nós não conseguimos pegar nenhum peixe, mas por causa das tuas palavras, nós vamos. Pedro mal tinha acabado de conhecer Jesus. Pedro era experiente, anos e anos pescando. Ele sabia que à noite era o horário que se pegava muito mais peixes. Normalmente pela manhã não se pegava peixes. Mas por causa daquela palavra, ele podia dizer: mas esse homem é um profeta, ele nunca estudou sobre pescaria, ele não tem prática em pescaria, ele sabe falar sobre a Torá, ele sabe falar sobre as coisas de Deus, mas quem sabe de pescaria sou eu. Não. Pedro estava tão encantado com aquele homem, que disse: mestre, a gente tentou a noite inteira, que é o horário certo de pescar, mas por causa da tua
palavra, porque a palavra de Jesus mexeu com o coração de Pedro. Já aquela primeira palavra, quando ele olhou e disse: Simão, tu serás Quefas, tu serás rocha, esse é o teu novo nome. Olhou nos olhos dele, e eles foram. E quando eles lançam as redes, num horário que nunca se pegava peixe, de repente, os 2 barcos trazem as redes cheias, e o barco quase a ponto de afundar. Talvez Pedro nunca tenha visto uma pescaria daquela na sua vida. E Pedro, assustado, impressionado com aquilo, algo estremeceu dentro dele, talvez um arrepio, um raio da graça de Deus, e ele percebeu que estava diante de algo muito santo, muito grandioso, muito especial. E Pedro disse: mestre, eu não mereço, afasta de mim, eu sou um homem pecador, tu és o santo, eu não mereço estar contigo, afasta de mim, eu sou um pecador. Fico imaginando Jesus tocando em Pedro nesse momento e dizendo: não tenhas medo, Pedro, de agora em diante tu não serás pescador de peixes, tu serás pescador de homens. Algum tempo depois, Jesus ainda pregando, Jesus ainda andando, fazendo os milagres, se dedicando, se consumindo pelas pessoas, ele encontra o seu amigo, Simão Pedro, ali com o seu irmão André consertando as redes. E naquele dia, Jesus chama: chegou a hora, deixa tudo e me segue. O Evangelho diz que imediatamente Pedro deixou tudo o que ele tinha. Ele era casado, tinha sua esposa, ele deixou os seus barcos, suas redes, sua pequena empresa de pesca, porque era ele, seu irmão André, Tiago e João, 2 irmãos e outros 2 irmãos, deixaram tudo, assim como João e Tiago também, deixaram tudo e seguiram este homem, porque algo tão forte começou a arder dentro do coração de Pedro, que ele quis dedicar toda a sua vida para Jesus. Será que você já teve essa experiência? De alguma vez você sentir, você perceber, porque é uma verdade, os teus olhos não veem, mas você perceber esse mesmo Jesus te olhando nos olhos, esse mesmo Jesus pronunciando o teu nome, dando sentido para o seu nome, para a sua vida, para a sua missão, esse mesmo Jesus que te olha nos olhos, dizendo: eu te chamo a ser pescador junto comigo de homens, salvar almas. Talvez você já tenha tido essa experiência, e você talvez tenha deixado já muita coisa errada na sua vida. Pedro não somente deixou as coisas erradas, ele deixou tudo, ele quis deixar tudo para seguir Jesus, e viver somente para Jesus. E Pedro vai se emocionando, vai se apaixonando por esse homem, e não somente pelos milagres, ele fica impressionado, porque Jesus toca nos leprosos e ressuscita os mortos, Jesus anda sobre as águas, ele começa a ver tantos milagres, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, cegos enxergando. Pedro vai ficando tocado, mas muito mais do que os milagres, Pedro percebe como Jesus se relaciona com as pessoas, o amor que existia nas palavras de Jesus, como Jesus olhava para cada um como se fosse único nessa terra, e o mesmo modo que ele sentiu aquele olhar de Jesus, ele viu Jesus socorrendo todos, principalmente os mais sofridos, mais desprezados. Aquilo foi mexendo com Pedro, e ele dizia: eu quero ser como esse homem trouxe a razão da minha vida, e começou a pensar: será que é ele, o Salvador? Nossa, mas ele é tão simples, tão pobre, e o Salvador seria um rei, seria glorioso, mas será que é ele? E começa a mexer com o coração de Pedro, e Pedro, que era o rei do mar, Pedro que conhecia tudo do mar, começou a perceber que a sua habilidade era menor do que o poder de Jesus,
Você já viu nesse primeiro episódio em que Jesus fala para ele lançar as redes, ir para as águas mais profundas, e ele obedece. Mas tem outro momento que isso acontece. Tem uma hora, não sei se você já percebeu, que na Bíblia fala de 2 tempestades que os discípulos enfrentaram no barco. 2 tempestades. A primeira tempestade, Jesus estava na barca, dormindo. O Evangelho de Marcos, que foi Pedro que ajudou Marcos a escrever, Marcos era um filho espiritual de São Pedro, era um discípulo de São Pedro. Então, Marcos vai dizer que Jesus estava deitado num travesseiro. O Evangelho diz que Jesus passava quase todas as madrugadas em oração. Jesus quase não dormia. Jesus quase não dormia, e nesse momentozinho que ele estava dormindo, o seu coração não estava deixando de velar sobre os seus discípulos, mas era um momento de teste. E nessa hora, Pedro confiava na sua habilidade, ele tinha experiência, afinal tantos anos no mar, nunca ele afundou. E naquela hora, pela primeira vez, Pedro estava fracassado. Pedro não deu conta, era uma tempestade terrível, uma chuva terrível, e as ondas agitando o barco, as ondas começaram a entrar, o barco começou a encher de água, e com toda a habilidade de Pedro, ele não conseguiu se salvar daquela situação. E ele viu que ele, sem Jesus, não era nada. E ele acorda Jesus, desesperado, todos os discípulos chamam, e Jesus começa a ensinar a Pedro a confiar. Por que vocês não têm confiança? Porque Pedro confiava nas suas habilidades. Jesus começa a ensinar a Pedro a confiar em Deus mais do que nas suas habilidades. Pedro era um homem que amava a Deus, mas ele estava aprendendo a se tornar criança nas mãos de Deus. A segunda tempestade está lá em João capítulo 6, em outras passagens também. Essa não foi uma tempestade de chuva, muita gente confunde. A senhora sabiam, irmãs, que não foi tempestade de chuva? Foi tempestade de vento somente, diz lá no Evangelho de João e nos outros evangelhos. Antes da multiplicação dos pães, Jesus fica na montanha e manda os discípulos irem. E os discípulos não entendem, né? Mas mestre, como é que o senhor vai depois? Pode ir. E Jesus fica à madrugada orando, clamando ao seu Pai por seus discípulos. E no meio da madrugada, em torno de 3 horas da manhã, hora braba, né? 3 horas da manhã, nessa hora, começa a bater um vento terrível, e esse vento começa a trazer ondas, começa a balançar o barco, ao ponto de virar. Os discípulos começam a entrar em pânico, chamam por Jesus, e Jesus lá a quilômetros de distância. Nunca Jesus tira os olhos de você, entenda isso. Mesmo Jesus não podendo ver o seu aceno humanamente falando, Jesus nunca tira os olhos de você, Jesus nunca deixa de ouvir o teu coração. Eles clamaram ali ajuda, e Jesus veio andando sobre as águas. Eles se apavoraram, pensaram que era um fantasma. Naquela luz do luar, aquele homem, né, com a túnica branca andando, apavoraram. E Jesus disse: se acalmem, sou eu. Mestre, se é o Senhor, deixa que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. Pedro já está aprendendo a se tornar criança. Ele aprendeu com aquela primeira tempestade, ele chama o Jesus, e ele pede agora para também andar sobre as águas. Ele quer aprender a ser confiante. Mas quando Pedro começa a andar, olhando para Jesus, os mesmos olhos que olharam a primeira vez e encantaram o coração dele, a tempestade piorou de propósito. Deus disse assim para os anjos: olha, dá uma acelerada aí no ar-condicionado do céu, aperta aí o ventilador, de propósito. Na hora que o vento começou a bater mais forte e as ondas aumentaram, Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. Nessa hora o seu coração estremeceu, e ele, que estava aprendendo a confiar mais em Jesus, ele tinha experiência, ele sabia nadar, mas nessa hora Pedro novamente é provado na fé, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, e gritou: mestre,
socorre-me, salva-me. Jesus estende sua mão e aquele mesmo olhar, olha para Pedro com amor e levanta. E diz para Pedro ser um homem de fé. Jesus está ensinando a Pedro, mas também a mim e a você, a aprendermos a ser criança nas mãos de Deus. Não olhe para a tempestade que está acontecendo, mas olhe para os olhos de Jesus, que foram aqueles olhos que te atraíram aqui. Você está aqui por causa desses olhos, que um dia te olharam, que um dia te atraíram, que um dia te amaram, e ainda hoje, do mesmo modo, te amam. Jesus então vai ensinando o seu discípulo a confiar como uma criança. Nessa mesma noite, Pedro andou nas águas e no dia seguinte, olha só gente, na mesma noite que Pedro andou nas águas, estava de madrugada, já ao amanhecer, eles chegam na margem e tem aquela multidão. Jesus faz a multiplicação dos pães e quando Jesus começa a falar que ele vai dar o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, muitos não entendem, muitos não acreditam, porque só sendo Deus ele poderia fazer isso. Ele diz que ele desceu do céu, que ele é o pão que veio do céu. Ele diz que ele não desceu do céu, ele é filho de José. Mal sabiam ele que não era filho do carpinteiro José. E todos eles ficam confusos e a Bíblia diz, olha que número, você nunca mais vai esquecer esse número, viu? João capítulo 6, versículo 66. Nunca mais as senhoras vão esquecer também. Olha o número. 666, é uma coincidência muito interessante, porque é um número do inimigo, né? O próprio João que escreveu o Apocalipse vai dizer que esse é o número do inimigo, pois foi essa passagem bíblica que diz que a maioria dos discípulos abandonaram Jesus, quando ele falou da Eucaristia. Isso é um sinal, viu? Porque o primeiro ataque do anticristo, o 666, será a Eucaristia. Quando João capítulo 6, versículo 66, disseram essa palavra é muito dura, e a partir daí, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Então Jesus, vendo aquela multidão indo embora, que só queriam um pão material, queriam um rei mundano material, diz para Pedro e para os outros 11, vocês também querem ir embora? É muito dura a palavra que eu disse, não é? É difícil de entender. Vocês também querem me abandonar? Podem ir. Pedro toma a palavra. Gente, Pedro já estava tomado, apaixonado por Jesus. E Pedro já não tinha mais razão de viver se não fosse com Jesus. Se Jesus fosse embora da vida dele, ele não tinha mais sentido da vida. Quando Jesus diz isso, é uma facada no coração de Pedro. E Pedro diz assim, mestre, eu fico imaginando o olhar desesperado de Pedro. Ir embora, mestre, que isso? Só tu tem palavras de vida, para onde nós iremos? Fica imaginando Pedro dizendo isso. Para onde nós iremos longe do Senhor? Ele que tinha dito, afasta de mim, Senhor, eu não mereço. Agora está dizendo, pelo amor de Deus, não vai embora, e a gente não vai de jeito nenhum. Se fosse aqui no Ceará, ele dizia, tá doido, Senhor. Não é de jeito nenhum. Pedro já estava tomado, louco de amor por Jesus. Jesus entendeu o coração de Pedro e dos outros também. Mas Jesus diz, eu escolhi cada um de vocês, não é? Contudo, um de vocês é um demônio. Que palavra dura, Jesus disse. Todos estavam apaixonados por Jesus, mas tinha um que só tinha interesses terrenos. Mas Pedro diz essa palavra de um apaixonado. E Pedro ficou assim. Nossa, ele disse que desceu do céu, ninguém entendeu nada. Eu também não entendi não, mas eu nunca vou me afastar do Senhor. Até que Jesus aproveita esse tempo de dúvida, leva eles para bem longe, Cesareia de Filipe, lá ao norte, quase em outro país. E bem longe, num retiro com eles, pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Mestre, uns dizem que o Senhor é um profeta, Jeremias, João Batista, Elias, cada um diz uma coisa. É mesmo. E vocês?
quem eu sou para vocês, quem vocês dizem que eu sou, o que eu sou para você, o que eu represento na sua vida. Jesus está perguntando para você também. Será que Ele ocupa o primeiro lugar? Qual lugar Jesus ocupa de verdade na minha vida? Jesus olha para você e diz, Jesus olhou nos olhos novamente. E você? Quem você diz que eu sou? Quando Jesus pergunta isso, mais uma vez Pedro, né? Ele toma a dianteira e diz, tu és o Messias, mestre. E não só Messias, porque o Messias a gente pensava que era um homem, somente homem. Mas tu és o Filho do Deus vivo. Tu não és dessa terra. Tu és Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz uma palavra muito bonita para Pedro. Tu és feliz. Tu és muito feliz, Simão. Porque não foi a tua humanidade, a tua reflexão que fez entender isso, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu que te revelou. Você se abriu ao Espírito do Pai, você se abriu à verdade do céu, foi uma graça sobrenatural que te foi dada. Você entendeu um mistério que os teólogos vão estudar e aprofundar e nunca vão entender profundamente, totalmente. Você entendeu a fé viva que vai ser mantida na igreja até a minha segunda vinda. Você entendeu tudo, Pedro. Por isso eu te declaro também, e agora Jesus fala oficialmente, no primeiro encontro Jesus disse que ele seria chamado Pedro, mas agora pela primeira vez Jesus decreta, diante de todos, que o nome dele vai ser Quefas, rocha. Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, eu vou dar para você as chaves do céu, eu que vou abrir o céu, eu que tenho as chaves do céu, mas eu vou entregar nas tuas mãos, e você terá as portas da igreja, sem a igreja ninguém entrará no céu. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E Jesus começa a elogiar Pedro. Mas Pedro era tão louco de amor por Jesus, que quando Jesus começa a dizer, Pedro, você entendeu que eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o grande rei, eu sou o Senhor, eu sou Adonai, eu sou Elohim, eu sou, é o nome de Deus, eu sou aquele que sou, como diz o Apocalipse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, porém este Deus, esse Filho do Deus vivo, veio aqui para sofrer, para ser pregado numa cruz, flagelado, arrancado suas carnes, coroado de espinhos, escarrado, humilhado, e na morte mais terrível morrerei por amor a vocês. Pedro, por ser tão louco de amor por Jesus, não aceitou. Eu não aceito Jesus. Ele segurou Jesus pelo braço e diz, mestre, eu não vou deixar que isso aconteça, pode contar comigo, isso não vai acontecer. E Jesus diz, para trás, Satanás, tu pensas como os homens e não como Deus. E daí em diante Jesus começa a falar várias vezes que ele vai ser morto cruelmente. Só que os discípulos amavam tanto Jesus, mas com amor ainda humano. Eles não entendiam o mistério do reino dos céus, que era necessário Jesus pagar nossos pecados. E quando Jesus, olha só gente, eu convido você, anota aí no seu diário espiritual, Marcos capítulo 8, 9 e 10. Lá no capítulo 8, Jesus vai dizer pela primeira vez para Pedro e para os 11, eu vou morrer, e Pedro não aceita, afasta de mim, Satanás. No versículo 9, pela segunda vez, Jesus diz, eu vou subir a Jerusalém, eu vou sofrer muito e vou ser pregado na cruz, mas depois vou ressuscitar. Eles não entendem e não querem entender, está lá na Bíblia. Aí eles dizem assim, diz a Bíblia, eles começam a discutir quem seria o maior no reino de Jesus. Aí depois vai para o capítulo 10, 8, 9 e 10 de São Marcos. Ele vai dizer assim, eu tenho que sofrer, eu vou morrer na cruz. Aí João e Tiago pedem a mãe dele para falar com Jesus, para um sentar na direita, outro na esquerda. E os outros começam a brigar com os dois. Jesus fala, vocês não entenderam nada, meus filhos. Entenda bem, eles não queriam aceitar a paixão de Cristo. Era um amor a Jesus, mas um amor imaturo. Grava bem isso no seu coração.
Quem não quiser aceitar a paixão de Jesus, não vai conseguir ficar fiel a Jesus. Repita isso: se eu não amar a paixão de Jesus, eu não serei fiel a Jesus. E o que vai acontecer? Que o Espírito Santo me ajude nesses poucos segundos concluir junto com você. Na ceia, Marcos 14, 29, Pedro vai dizer, quando Jesus vai dizer assim: todos vocês vão me abandonar. Nessa noite, todos vocês vão me deixar sozinho, porque vai se cumprir a profecia: fere o pastor e as ovelhas se afastarão, se dispersarão. Pedro diz: Senhor, todos podem te deixar, todos podem te abandonar, eu nunca te abandonarei, nunca. Você duvida que o amor de Pedro era sincero? Eu não duvido, mas era um amor imaturo. Você percebe um orgulho aí? Pedro diz assim: ó, eles podem te deixar, eles te amam, mas eles te amam só pouquinho. Mas eu te amo muito, mestre, eu não vou te deixar não. Esse amor de Pedro ainda não era humilde. Ele confiava em Deus, mas ele ainda confiava muito em si mesmo, na sua força, na sua capacidade de amar Jesus. E Jesus insiste com Pedro: Pedro, ainda hoje, Simão, ele chama de Simão, para lembrar que ele é um caniço rachado ainda. Simão, ainda hoje, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, antes de amanhecer. Você que está dizendo que nunca vai me negar, você vai me negar. E Pedro insiste dizendo que não vai negar Jesus. Ele confia muito nas suas forças. E o que acontece? Esse Pedro imaturo, impulsivo, que se achava melhor do que os outros, Jesus caminha com eles da ceia. Eu tive a oportunidade de ver onde foi o local da ceia, e aonde Jesus caminhou com eles, desceu o vale do Cedron e entrou ali no Horto das Oliveiras. E ali Jesus pede para os discípulos: fiquem em oração, porque vai vir uma grande tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês vão ser tentados. Se vocês não rezarem agora, vocês não vão aguentar, vocês vão sucumbir. E Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como se fosse trigo. Você vai ser provado, vai ser difícil, mas eu pedi ao Pai por você. Eu te amo, Pedro, para que na hora que você seja abalado, a sua fé não desfaleça, e você depois vai dar força para os seus irmãos. Quando Jesus entra com Pedro no Horto das Oliveiras, somente com Pedro, João e Tiago, Jesus vai mais distante. Os outros 9 ficam lá, os outros 8, porque Judas saiu. Ele pede: por favor, fiquem 1 hora comigo pelo menos, vigiando, para que vocês não caiam em tentação. Essa hora vai decidir a vida de vocês. Se vocês ficarem essa hora comigo, vocês não vão cair em tentação. Eu preciso que vocês fiquem comigo. Fiquem, por favor. Jesus vem como um mendigo pedindo esmola. Um Deus que se faz carente do teu amor, Ele fala isso com você também. E Pedro imediatamente, por causa da tristeza, por causa da sua dor, adormece. Jesus acorda e diz: Pedro, tu darias a tua vida por mim? Tu não consegues nem ficar 1 hora que eu te pedi? Como darás a tua vida por mim? E Jesus, muito mais do que os discípulos, tinha tristeza, diz a Bíblia. Ele estava triste, de uma tristeza mortal. Estou triste, a minha alma está triste até a morte. E diz em Marcos que ele sentiu um medo pavoroso. Diz o Evangelho de Marcos, ele sentiu um grande pavor. Então ele que tinha desculpa para dormir, não. Jesus, quando sentia a tentação, ele começava a lutar com mais força. Agonia significa luta, batalha. Ele começou a combater, e por isso o seu suor se tornou suor de sangue. Jesus lutou, porque Jesus rezou, o anjo veio dar força para Jesus, e ele enfrentou a cruz. Quem é Jesus? E Jesus fala: sou eu. Deixa esses irem embora, pode me levar. Jesus estava pronto, porque ele rezou. Meus irmãos, eu vou resumir e fechar com você. Eu quero terminar com esse grito do coração de Jesus. Não foi só para Pedro, foi para mim e para você. Porque Pedro não obedeceu o chamado de Jesus. Quando apareceu um soldado: você não é galileu? Você não estava com ele? Não.
Outro disse: mas você não é galileu? Ele diz: eu nunca vi esse homem. E no Evangelho de Marcos, porque foi Pedro que orientou Marcos para escrever, diz a terceira vez, a mulher, né? A empregada: você é um deles. E ele começa a amaldiçoar, praguejar pecados mortais. E ele começa a fazer um perjuro. O perjuro era gravíssimo. Não é só mentira, é jurar falso diante de Deus. Ele começou a jurar falso: eu não conheço este homem. Nessa hora, o galo canta. Pedro se lembra das palavras de Jesus, e somente o Evangelho de Lucas vai dizer que na mesma hora Jesus passou arrastado pelos soldados, ferido e humilhado. E nessa hora Jesus voltou os seus olhos para Pedro. O mesmo olhar que ele teve lá: Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Aquele mesmo olhar que Pedro disse que amava acima de tudo, que conquistou o coração de Pedro, acabou de ser renegado, desprezado, traído. E agora olha para Pedro com dor, mas não para acusar, para amar. Toda vez que eu vejo o filme da Paixão, que eu vejo essa hora, eu choro. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos isso que Pedro fez. Negamos a Jesus. Pedro chora amargamente. A tradição da igreja diz que nunca mais ele deixou de chorar. 2 cicatrizes aqui, 2 se abriram. Sulcos, né? Feridas aqui. Porque todos os dias da vida dele ele chorou, lembrando do amor de Jesus por ele. E eu termino dizendo: Jesus diz a mesma coisa para você. O olhar dele curou a Pedro. Depois 3 vezes ele disse: tu me amas mais do que esses? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus ensinou Pedro a reparar o pecado dele. E Jesus está dizendo agora para você: filho, filha, você pode ficar 1 hora comigo? A tentação está vindo. Os tempos são difíceis. O pecado é mentiroso, mas ele é sedutor. A maioria está me abandonando, me traindo. Alguns vão se arrepender depois de se salvar. Outros, com lágrimas nos olhos eu digo, muitos vão se condenar. Mas aqueles que vigiarem agora comigo, terão forças. O anjo virá trazer o cálice do fortalecimento. Por isso é Jesus que está dizendo para você: você, Carla, João, Pedro, né? Seja lá qual for o seu nome, você pode ficar 1 hora comigo, vigiando? Dê a sua resposta a Jesus. Somente com essa resposta, você vai poder ter forças para não abandonar o teu Senhor.